Oi, tudo bem com vocês? Então, sou a professora Sandy Moreira, estou ministrando aula para vocês da disciplina de Introdução ao SUS e Ética Profissional. Uma disciplina fundamental aí para todos os profissionais de saúde, bastante interessante você ter conhecimento sobre o histórico de saúde, né, do SUS, a construção da saúde pública no Brasil, também saber ali sobre a ética profissional. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema da aula ali de assistência farmacêutica, os fundamentos de epidemiologia, perfil demográfico e epidemiológico brasileiro e os pontos principais. Vamos falar sobre o tópico 4, que fala do processo epidêmico. Então, antes da gente iniciar a nossa aula falando aí sobre o processo epidêmico, é bastante interessante a gente relembrar um pouquinho sobre a questão da epidemiologia, né? Então, pessoal, epidemiologia, vocês já sabem aí, que é o estudo do processo, saúde e doença. Fundamental para todos os profissionais de saúde, fundamental para a saúde da população, para a manutenção da saúde da população. Por quê? Porque, professor, é tão importante? Porque tudo que acontece na população, que envolve a saúde da população, que possa prejudicar a saúde da população, vai ser verificado, vai ser estudado. Todos os profissionais de saúde precisam ter conhecimento sobre epidemiologia, sobre os processos da epidemiologia, sobre os estudos epidemiológicos, porque afinal nós acabamos também podendo realizar esses estudos. Então, a gente participa ativamente na questão da epidemiologia do nosso país. Quando acontece alguma coisa, vocês estão sabendo aí que a gente pode fazer a notificação, se aparece alguma grave, alguma doença, por exemplo, uma doença que a gente já conseguiu erradicar ali, que não é comum naquela região. Nós precisamos imediatamente notificar a vigilância epidemiológica, porque através disso aí eles vão estudar, vão reconhecer quem é o paciente que tá com essa doença, por onde esse paciente passou, principalmente se for uma doença transmissível, com quem que ele conviveu, quais as pessoas que ele teve contato, de onde ele veio, qual a origem dessa doença, tudo isso é fundamental. Tudo isso é importante para eles identificarem de onde é que está acontecendo, por que está acontecendo essa doença. Não só dessa forma, mas também o processo da epidemiologia, os estudos epidemiológicos nos ajudam no tratamento, nos ajudam, por exemplo, os profissionais a conseguirem ali um diagnóstico, identificar qual é a doença do paciente, através desses estudos, através do que ele relata, sinais e sintomas, tudo isso é estudado. Tudo na doença, toda essa epidemiologia da doença, ela deve ser estudada também para que a gente consiga tratar os pacientes, para que a gente consiga ali, por exemplo, se for uma doença transmissível, identificar a forma de transmissão, consequentemente a gente consegue aí também fazer com que tenham formas de prevenção, identificar quais são as formas de prevenção, quais as pessoas que são mais suscetíveis a desenvolver certa doença, qual a situação que faz com que a pessoa fique mais suscetível a certas doenças. Então, a epidemiologia ela está presente aí na nossa vida, às vezes a gente nem enxerga, mas ela está. As vacinas, o processo ali para vacina, para vacinação, também é muito importante que se tenha um estudo epidemiológico. Por exemplo, na região norte, a gente sabe que tem aí, norte e nordeste, devido aí a questões mesmo da natural ali, de clima, de flora, fauna, de natureza, regiões que têm lagos, rios ali. A gente tem aqui na nossa região, no nosso caderno, no nosso cronograma ali de vacinação, tem a vacina para febre amarela. Na região sul-sudeste não tem, Então, como assim? Decidiram do nada? Não, porque identificaram, qual a região que é mais propensa a desenvolver essas certas doenças. Isso tudo é muito importante. Por quê? Porque não teria necessidade de vacinar pessoas que não têm esse contato, que não vivem nessa região. Porque até economicamente seria um gasto sem necessidade, não é mesmo? Então, tudo isso tem que ser verificado, Por exemplo, uma doença transmissível, que está ali, que a gente conseguiu erradicar, se algum paciente apresenta ali, vamos ter que identificar de onde é que veio, se ele estava viajando, se ele não estava, quantas pessoas ele teve contato. Doenças assim que a gente já conhece, que todo mundo hoje tem informação, até mesmo para promoção, prevenção em saúde, para que a gente consiga fazer com que o paciente tenha autonomia também com a saúde dele, para que ele tenha conhecimento.
Como que a gente passa essas informações? Através da epidemiologia, a gente identifica ali o que pode ser feito para identificar, por exemplo, um câncer ali, né, um câncer de mama, vamos dar o exemplo, de uma forma mais precoce. Então, todas as mulheres sabem da importância do autoexame, né? Quando chega ali na faixa etária necessária para realizar um exame, né, mais específico. A mesma coisa os homens, ali a questão do câncer de próstata. Então, tem essa informação, né? A gente já sabe, né, estudos epidemiológicos mostram também que as mulheres procuram muito mais os serviços de saúde do que os homens. Como que se sabe isso, gente? Através de informações, através de informações dos profissionais de saúde, dos hospitais, né? Através dos pacientes, do estudo dos pacientes. Então, tudo, né, na nossa vida, ali na nossa vida em relação à saúde e os serviços de saúde, estão relacionados, sim, né, com a epidemiologia. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o processo epidêmico, né, que também é bastante importante e relevante. O processo epidêmico, ele é essencial para os profissionais de saúde. Eu acabei de falar para vocês, né, a importância da epidemiologia, a importância de você identificar as formas de transmissão da doença, né, quais doenças são mais suscetíveis para tal região, para as pessoas, qual a população com que você está trabalhando, né? Se é uma população onde a gente vê muitas crianças, se é uma população carente, onde a gente, né, vai identificar desnutrição, se é uma população que a gente encontra ali muitas doenças, né, muitas ISTs, né? Então, tudo isso é relevante, tudo isso faz parte da epidemiologia e do processo epidêmico, com certeza. E vai, com certeza, fazer com que a gente, né, tenha um bom trabalho ou não. Então, estudar a nossa população também aí faz parte da epidemiologia. Então, ela é essencial, esse processo epidêmico, para que a gente compreenda o comportamento da doença, justamente, tá? E os seus determinantes, né? E de forma ali mais profunda. Com isso, a gente consegue, né, dar um diagnóstico, um prognóstico, formas de tratamento. Para que a gente consiga chegar numa forma de tratamento, teve todo um estudo epidemiológico. O processo ali de fabricação dos medicamentos também tem estudos epidemiológicos, né? Tudo isso ali tem que ser avaliado, tá? Assim, os profissionais, eles estão aptos para tomadas ali de decisões rápidas, né, e acertadas. Se a gente tem conhecimento sobre o processo das doenças, né, processo de saúde de doenças, se a gente conhece os sintomas, né, sintomatologia, sinais, características específicas de doenças, se a gente conhece a região que a gente está trabalhando, então muito mais fácil da gente conseguir dar um diagnóstico, né, como eu falei, consequentemente de iniciar o tratamento ali de forma correta, né, para aquela determinada doença, enfermidade, e por consequência também salvando vidas e garantindo aí restaurar a saúde do paciente, né? Lógico que quando possível. Tradicionalmente, pessoal, o processo epidêmico ele está relacionado às doenças transmissíveis, né? Pesquisadores, eles defendem que outros agravos, como por exemplo a violência, também podem possuir características epidêmicas. Aí vocês devem estar se perguntando, mas professora, o que tem a ver ali a violência com doenças transmissíveis? Mas na verdade é muito em relação ao quanto isso vai aumentando e o quanto isso afeta a saúde da população, né? Quantas pessoas são afetadas com a violência? Então, isso também por isso a gente tem essa relação aí desse processo epidêmico, porque está aumentando, né? Isso também traz consequências à saúde e, por consequência, é uma preocupação dos profissionais também. Em relação não apenas ali ao número de casos, tá? Mas também à forma de propagação, né, da violência. Também por isso tem essa relevância. O profissional também deve compreender o significado dos termos, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre esses termos. Endemias, surtos e epidemias, tá? E os diversos fatores que estão associados a esse processo epidêmico. Então, bastante importante que a gente entenda, né? Diferencia aí endemias, surtos e as epidemias. Endemias, pessoal, o que vai ser?
Endemia é doença habitualmente presente entre os membros de um determinado grupo ou uma determinada área, né? Uma região específica que é endêmica, né? Que geralmente desenvolve certas doenças. A gente tem, né, como bons exemplos de doenças endêmicas a malária, né? Que é característica ali, como por exemplo, eu já posso até ter comentado com vocês, regiões de florestas úmidas nas regiões norte e nordeste, né? Do país, norte e nordeste do país, são regiões endêmicas para malária. Então a gente já sabe que essa população ela tem aí como é que eu posso falar? Uma predisposição ali, uma chance maior de desenvolver, né, essa doença. Então é muito difícil você encontrar pessoas na região sul-sudeste com malária, a não ser que elas tenham viajado, né, tenham estado ali em regiões endêmicas. Tanto que, até para viajar, muitas vezes, né? Vocês talvez não tenham se perguntado isso, mas para viajar para alguns países, por exemplo, você tem que ter certas vacinas na sua caderneta de vacina. Justamente porque provavelmente você vai estar indo ali, dependendo da região, para uma região endêmica, tá? De certas doenças. Epidemias, né? A gente vê aí epidemias, um aumento, quando que acontece? Né? Um aumento inesperado na incidência dos casos em relação ali aos períodos anteriores. Então, já acontecia certas doenças, né, transmissíveis, mas elas eram ali controladas, não tinham um número muito significativo. E, de repente, aumenta o número de pessoas doentes, né, aumenta ali o número de transmissão. Isso aí é uma epidemia, tem um aumento inesperado, então já tem que ter uma atenção maior. Né? Esse aumento ele tem que ser brusco, né, e temporário, tá? E descontrolado para caracterizar assim, uma epidemia, tá bom? Surtos, né? Surtos é ali o aparecimento de casos inesperados, né, em espaços ali circunscritos, como escolas, creches, quartéis e etc. Então, quando acontece ali, né, certas doenças transmissíveis que acontecem nesses locais ali, como escolas, onde a gente vê as crianças, né, todas ali doentes, apresentando a mesma situação. Tem como, por exemplo, até questão de piolho, né, em escola acontece muito, por exemplo, catapora, né, pode acontecer ali, geralmente quando uma criança aparece na escola, outros vão acabando, então tem que ter esse cuidado também. E inúmeras outras situações, né, que acontecem em regiões, em locais que são mais fechados e que as pessoas acabam convivendo ali de uma forma muito próxima. Temos também as pandemias, né? Pandemias são epidemias que extrapolaram ali as fronteiras internacionais, né? Que atingiram ali o mundo todo. Atualmente nós temos vários exemplos, né? Como a AIDS, a AIDS também não deixa de ser, a violência, o uso do álcool. E hoje, né, infelizmente, a gente vive aí em meio a uma pandemia, né, através aí do Covid-19. Então, quantas vidas, né, não foram ali, acabaram se esvaindo ali, quantas pessoas morreram, quantas pessoas ficaram muito mal, né, economicamente também. Lógico que a saúde sempre vai ser o mais importante, mas realmente as pandemias, vocês viram quanto, né, uma pandemia pode afetar o mundo, né, com o quanto pode afetar as pessoas e o quanto ela pode trazer consequências, né, porque tem tantas pessoas morrendo aí, né, por consequência de fato ali da doença, mas também a questão social, econômica, né, de pessoas que realmente estão vivendo hoje em miséria, justamente por causa da questão econômica ali do seu país. Né? Então, pandemia é uma coisa que é realmente algo que a gente espero aí que daqui a pouco a gente saia, né, não viva mais essa experiência, é uma experiência que ninguém merece, né, ter que passar ali. Funções ali, né, da vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica é bastante importante, vocês já estão percebendo, né? Porque é através dela que a gente vai ter coleta de dados, né, processamento dos dados coletados, quando aparece alguma doença, algum surto, né, em casos de pandemias, epidemias,
análise também e interpretação dos dados processados. Então, resumindo, a vigilância epidemiológica ela vai destrinchar tudo que está acontecendo, né? Por que apareceu aquela doença, como que está aparecendo, o que a gente pode fazer para controlar, até mesmo divulgando o número de casos, né? Por que tantas mortes por dia, ou tantas pessoas receberam alta, tantas pessoas estão internadas, quantas pessoas estão em UTIs, ou realmente tudo que pode ser passado de informação, de uma forma até mesmo de ensinar, de colocar um pouquinho de medo também, controlar isso, faz parte aí dessas funções da vigilância epidemiológica. Muito importante mesmo, né, para a saúde aí da população. Recomendação também, né, de medidas de controle apropriada, então eles vão trazer isso aí. Promoção de ações de controle, né, indicadas. Avaliação da eficácia e efetividade das medidas que estão sendo adotadas, né, em questão de prevenção, divulgação justamente das informações pertinentes, como eu havia falado para vocês. Vamos falar um pouquinho agora sobre o tema da aula ali, né, da assistência farmacêutica, fundamentos de epidemiologia, perfil demográfico e epidemiológico brasileiro e os pontos principais. Falar sobre o tópico 5, né, que fala aí sobre o desenvolvimento social e econômico, que, como vocês viram, faz sim diferença em relação ao processo saúde e doença, tá? Em relação à distribuição de riquezas no país, ela segue a mesma lógica da densidade populacional, tá? Então, sendo aí que as regiões mais empobrecidas são as regiões norte e nordeste, tá, do país, que apresentam índices de desenvolvimento humano, tá, o IDH, mais baixos que outras regiões do país. O SUS, pessoal, ele é considerado a política social de maior abrangência no país, atendendo aí a 90% da população brasileira. Como eu falei, atende bastante, né? A maior parte da população é totalmente dependente dos serviços do Sistema Único de Saúde. Em muitos locais, os serviços de saúde eles são os únicos equipamentos públicos à disposição aí, né, da população. Então, às vezes, a pessoa ela realmente só tem os serviços públicos à sua disposição, né, dependendo da região que ela se encontra. E representam os principais articuladores ali como redes de apoio para aquela parte ali da população, né, formais, envolvendo ali serviços ligados aos órgãos públicos e instituições, né, com reconhecimento público de suas ações, e informais, envolvendo ali a comunidade em suas diversas formas de representação, com vistas ali a formular estratégias de ação. Vamos falar um pouquinho agora sobre o tópico 6, que fala do perfil de morbimortalidade, tá? Então, o perfil de adoecimento e morbimortalidade, ele mudou nos últimos 40 anos, tá, pessoal? Então, o que acontece? Sendo aí que as doenças crônicas degenerativas, as de maior prevalência na atualidade, essa mudança, ela se deve justamente ao fato ali do modo de vida da população ter se alterado. Então, antes, as pessoas acabavam trabalhando de forma muito braçal, né? Precisavam muito exercer ali força, se exercitar bastante no seu dia a dia de trabalho. Por fatores ali diversos, né, como a melhoria da economia, que possibilitou ali maior acesso. Então, por fatores diversos, como a melhoria da economia, tá, que possibilitou aí um maior acesso à alimentação também, né? O modo também de trabalho, como eu falei para vocês, o qual se tornou aí mais leve, né, com menos esforço físico, em virtude dos avanços, né, da automoção industrial e também da migração da zona rural para as cidades, também são consequências. Para alguns aspectos, essa mudança ela foi extremamente positiva. Lógico que as pessoas hoje, né, em relação à qualidade de vida, têm ali muito melhor do que antes. Para outros tantos, trouxe novos fatores de risco para a saúde das populações, como, por exemplo, a obesidade e o sedentarismo, né? Dados de morbidade, né, são obtidos ali mediante notificação de casos e surtos, tá? De produção de serviços ambulatoriais e hospitalares. Então, de acordo com o que vai ali se apresentando as doenças, a questão da morbidade, vai sendo notificado aí esses casos. Dados de morbidade ali, é uma investigação epidemiológica, busca ativa de casos, né? Estudos amostrais, inquéritos e outros. Dados de mortalidade são obtidos através de declaração de óbitos, né? De acordo com que as pessoas vão morrendo ali
as declarações de óbitos são os dados né, que são ali encontrados, os dados de mortalidade. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido a importância aí da epidemiologia, do processo, né, da epidemiologia, do processo epidêmico, da questão da sociedade, né, da economia, do local que a pessoa se encontra, né, dos termos, né, como surtos, epidemias, pandemias, sobre o perfil, né, de mortalidade, tudo isso vocês perceberam que tem ali uma participação muito importante dos profissionais de saúde. Então, hoje eu vou ficando por aqui. Um beijão para vocês e tchau, tchau.